Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre propósito na quaresma, tá? Eu vou trazer para vocês uma ideia de propósito que eu vou fazer. Eu não vou contar tudo, né, que eu vou fazer, mas é só uma base para vocês poderem fazer o propósito de vocês, se vocês quiserem entregar esses próximos 40 dias para Deus, tá bom? Para quem não sabe, a quaresma ela vai começar no dia 18 agora, no dia 18 agora de fevereiro, né, e vai até dia 2 de abril, tá? E aí, tem muitas pessoas, pode ter certeza, fazendo essa quaresma para o mal, para outros propósitos, né? Outros objetivos. E nós que somos o povo de Deus deveríamos usar essa quaresma para nos aprofundar muito mais em Deus, porque a gente sabe que essa época do ano, espiritualmente falando, é uma época muito pesada, né? Então a gente já sabe, a gente já tem ciência sobre isso, não é uma novidade para o meio cristão. Então a gente tem que, né, usar dos meios que Deus deixou pra gente para que a gente possa nos aprofundar e nos fortalecer mais em Deus, tá bom, gente? Qualquer barulho aqui é a Rebeca que tá por aqui. Então vamos lá, tá? Como eu falei pra vocês, eu não vou mostrar o meu propósito, até porque eu não fiz ainda. Então, antes de fazer, eu não gosto de ficar postando, porque a gente sabe que a gente não pode ficar falando o que a gente vai fazer, né? Mas é só uma ideia, tá bom? Não, deixa aqui, filha. Mexe não, tá bom? Então, gente, é uma ideia só do propósito para vocês poderem ter uma ideia, é um resumo, né, para que vocês possam ter uma ideia para vocês fazerem um propósito de vocês, tá bom? Então, peraí, filha, vai pra cá, pra lá não pode, tá bom? Então, gente, eu vou tá falando aqui, tá? Ó, são 40 dias certinho, né, que começa agora no dia 18, que o dia 18 vai ser quarta-feira, tá? E vai até dia 2 de abril, tá? Então, o que que eu coloquei como renúncia nesse propósito? Eu tirei o celular, não vou tirar o celular porque eu não tem como, porque eu trabalho com vendas, eu converso com várias pessoas, não tem como literalmente deixar o celular desligado e falar, ai, quem precisa de mim, fala com meu marido. Infelizmente, eu não posso fazer isso, porque eu trabalho, né? Então eu preciso ter o celular, pelo menos o WhatsApp, né? Então, mais o Instagram, eu tirei ele totalmente. E o YouTube, eu restringi alguns conteúdos, né? Então, eu não vou ver nada, né, que diz respeito a outras coisas, né? Apenas coisas cristãs e alguma receita, eu deixei específico aqui, tá, gente? E alguma receita que eu precisar para, para os meus brigadeiros, né? Às vezes eu esqueço algum ingrediente, alguma coisa, e eu preciso ver no YouTube. Então eu já deixei esse combinado com Deus, tá bom, gente? Para quem não sabe, ó como que eu faço, gente. Eu deixo bem organizadinho assim, para que eu coloque as mãos em cima e ore diante de Deus e apresente diante de Deus o propósito, tá? Então, do jeito que eu faço, gente, eu restringo algumas coisas. Então é o combinado, é aquela frase, né? O combinado não sai caro. Então, meu combinado com Deus é dessa forma. Não tem como eu tirar no momento o YouTube todo, porque às vezes são 40 dias. Então eu pensei, né? São 40 dias. Vai que eu precise lembrar de alguma receita, de alguma coisa, então eu não posso restringir totalmente o YouTube. E porque eu posto os vídeos também, eu preciso entrar no YouTube para poder ver o que anda acontecendo por aqui, né? Então, eu não posso restringir totalmente o YouTube. Então, eu deixei esses poréns aqui, né, para que eu possa estar entrando, né? E para ver coisas cristãs também, porque se a gente for fazer propósito grande, como 40 dias, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não quebre esse propósito, porque são 40 dias, são vários dias, né? Então pode acontecer de tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não fique quebrando o propósito e indo contra o combinado que a gente apresentou diante de Deus. A gente precisa ter temor, tá bom, gente? Então, o YouTube vai ficar mais ou menos assim, o Instagram eu vou conseguir tirar, mesmo que eu use o Instagram para a loja, os meus doces, né? Como eu ainda não tô grande lá no Instagram ainda, eu não preciso, e eu não tenho nenhum cliente de lá, né? As pessoas que compram comigo de lá ainda são os mesmos que tem no WhatsApp. Então, se precisar de mim, já entra em contato, né? E também tem o WhatsApp lá. Quem quiser precisar de lá, consegue me chamar no WhatsApp também. Então, eu consigo, né, deixar sem Instagram esses 40 dias, tá? É, televisão, outra renúncia, né? Nem o programa apenas se for usar para ouvir louvor e pregações no YouTube, né? Porque às vezes eu coloco direto no YouTube. Então, para mim, eu não vou deixar a televisão desligada, até porque eu tenho uma filha e tenho um marido. Então, mas para mim, eu só vou usar mesmo a televisão para o YouTube em pregação ou louvor, né? Que eu coloco para passar e às vezes e vou orar, né? Então, eu vou usar a televisão apenas para isso. Não vou assistir série, não vou assistir filme, nada, tá bom? Nem jornal, nem nada. Então, outra coisa, a Bíblia, né?
A Bíblia eu vou ler 2 capítulos ou mais por dia, tá? Então, assim, eu coloquei dessa forma, tá bom? Você faz do jeito que você quiser, é só uma ideia para você fazer, tá bom? E tem algumas coisas pessoais aqui que eu não vou falar, né? Mas é mais ou menos isso, tá bom? Então, assim, e o jejum, né? O jejum, eu não vou deixar tão específico assim, mas eu escolhi um dia específico para. Eu escolhi um dia por semana para jejuar por determinadas horas, tá? Então é um tempo grande de horário, não é tipo, uma vez por semana eu vou jejuar 5 horas. Não, até porque também eu não jejuo só isso mais de hora, graças a Deus eu já consigo jejuar bastante. Então eu consegui colocar um dia só na semana, mas com um horário bem estendido, tá bom? Então, mas você faça da forma que você quiser, tá? Então, eu escolhi um dia da semana, por semana, desses 40 dias, e nesse dia por semana eu vou jejuar em um dia, um horário específico, tá bom? Uma quantidade de horas específicas bem grande, tá? Que é o que eu aguento, tá bom? Aí, eu marquei aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu posso mostrar. Eu marquei aqui, gente, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Peraí. Ó, gente, tem esses quadradinhos aqui que são os dias que eu vou jejuar. E aí eu vou marcando um X pra poder comprovar que eu fiz, né? Pra mim poder ir acompanhando. Porque eu gosto das coisas muito bem organizadas. Rebeca, só um pouquinho, entrega aqui pra mamãe, tá bom? Que a mamãe tá gravando. Mamãe já te entrega, tá bom? Só um pouquinho. 2 segundinhos, calma aí. Então, gente, ó. Então, gente, Então, como eu falei pra vocês, né? Gente, eu fico atrapalhada. Então, eu coloquei os quadradinhos pra mim poder ir fazendo um X, pra mim poder ver que eu consegui fazer aquele jejum. E vou acompanhando certinho, tá bom? Aí eu coloquei aqui, mais ou menos, os objetivos, né? Durante a quaresma, focar em arrependimento, choro diante de Deus, focar em perdão e agradecimento. Então, é uma quaresma que o objetivo dessa quaresma não é ficar pedindo um monte de coisa para Deus, pedindo bênção, pedindo cura. Não. É literalmente descer na casa do oleiro e orar para que Deus me mostre tudo aquilo que dele, tudo aquilo que para ele não está agradando sobre a minha vida para que ele venha trazer à tona, para que eu venha me arrepender. Então eu vou entrar bem no profundo mesmo nessa quaresma, tá bom? Então a quaresma, ela tem mais esse sentido, né? Porque se a gente for ver, o povo da igreja católica, eles é que eu não entendo direito, mas eu sei que eu tenho um irmão que é católico e ele sempre faz a quaresma, todo ano ele faz. E ele tem mais ou menos o objetivo é mais ou menos quase nesse sentido aí também, tá? Só que nós que somos cristãos a gente faz um pouco mais diferente. Então, essa ideia é o objetivo de arrependimento diante de Deus. Você não vai colocar lá, cura, não sei do que lá, benção de prosperidade, não sei o que lá. Tudo isso é bom? É bom, mas a gente tem o ano inteiro para poder pedir sobre isso. Então, e a gente pode pedir em outros momentos de oração. Você não precisa só ficar os 40 dias só focando nisso e você não pode orar sobre outra coisa. Você pode. Só que no momento que você estiver fazendo oração sobre o propósito da quaresma, não vai ser para poder pedir essas coisas. Vai ser para choro, arrependimento, né? Então, o objetivo mesmo dessa quaresma é focar nisso, tá bom? É focar literalmente nisso, certo? Eu acho que deu mais ou menos para vocês entender. É uma ideia simples, dá tempo de vocês fazerem. Eu tô gravando no domingo, mas eu vou postar esse vídeo amanhã, na segunda-feira. Você tem terça e, né, para poder fazer o seu propósito e na quarta-feira para você começar, tá bom? Então, dá certo, gente. É só a gente se organizar, né, em Deus. Rapidinho ali você faz um propósito ali correndo, né? Consegue colocar algumas coisas ali, eu já dei uma base para vocês fazerem, né? Então, assim, o legal da quaresma é isso, sabe, é o acolhimento, sabe? É você ficar literalmente guardado ali. Gente, a gente precisa entender que o mundo espiritual, as coisas espirituais estão muito mais pesadas, gente. Estão sendo abertos no momento desse carnaval. Muitos portais espirituais, muitos demônios estão sendo soltos. Então, gente, o povo cristão não pode dormir. A gente tem que acordar, a gente tem que se posicionar. Porque, gente, estão se abrindo as coisas que eu expliquei para vocês, né? As coisas estão pesadas, fica tudo muito mais difícil. Então, a gente precisa se santificar mais, né? Então, a ideia desse propósito é esse, é santificação, tá bom? É para que Deus traga. Se você tem alguma coisa que você às vezes tá lá guardado e você nem lembra mais, Deus vai trazer para você tratar. É um tratar, tá bom? E eu tenho certeza que depois desse terminar essa quaresma, eu tenho certeza que vocês terão muitos testemunhos para trazer e eu
também vou trazer alguma coisa que eu puder trazer para vocês, eu vou trazer para que vocês entendam que tudo que a gente faz para Deus, nada fica em vão. Se a gente colocar mesmo temor e responsabilidade nas coisas de Deus, tudo dá certo, tá bom? E Deus, ele nunca deixa a gente assim, sem resposta, né? Deus é sempre Deus que responde, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? É mais ou menos uma ideia. Eu não vou ficar botando regra. Não, você vai fazer do seu jeito, a quantidade de jejum que você consegue fazer. Se você quer jejuar 4 horinhas por dia durante esses 40 dias, glória a Deus, faça mesmo. Mas use essas 4 horas literalmente para focar em Deus. Não distraia para outra coisa, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve, deixa o like, comenta. Deus abençoe. Tchau!